Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom ser igreja. Como é bom, ó Pai, contemplar a comunhão entre irmãos. Como é bom, Senhor, sabermos que temos um Senhor que nos ouve, um Senhor que se compadece de nós, um Senhor que nos fortalece todos os dias, Pai. Nesse momento, ó Deus, recebe, ó Pai, as nossas vidas, recebe, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo, ó Pai, que o Senhor representa para nós e por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. E nesse momento, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados pelo Senhor. E que seja assim, que seja, Pai, um momento em que o Senhor venha derramar o Teu poder sobre nós, ministrando, ó Deus, em nossas vidas, em todo o tempo, no meio dos louvores, em meio às orações, em meio à Tua palavra, Pai. Que a Tua vontade, ó Deus, venha prevalecer aqui no nosso meio. E que se cumpra, ó Deus, o Teu propósito. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós iniciaremos com louvores a Ti, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder, te adoraremos por Tua presença aqui, que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder, te
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda adoração. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém e amém. Boa noite a todos, amém? Graça, paz e toda sorte de bênçãos espirituais na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém, irmãos? Mais uma noite na presença do Senhor, mais uma noite onde nós podemos e temos a oportunidade de cultuarmos ao nosso Deus. Boa noite a você também que se encontra no seu lar, no recôndito da sua família, cultuando a Deus pela internet. Deus te abençoe também, rica e abundante também nessa noite. Amém? Então, dando continuidade às pregações acerca de oração, como especificamente na segunda-feira passada, e nessa segunda-feira nós falaremos sobre a oração pública, aquela oração que é congregacional, aquela oração que é feita pela igreja, aquela oração que é feita como corpo, pelo corpo. E segunda-feira passada, quem esteve aqui ou quem estava assistindo, cultuando a Deus pela internet, viu que nós falamos sobre os objetivos dessa oração pública, né? E hoje eu quero tratar com os irmãos sobre a necessidade dessa oração pública. Amém, meus irmãos? Abram comigo, por favor, no mesmo texto de segunda-feira passada, Jeremias 29, versículo 12. Jeremias 29, versículo 12. Amém? Todos acharam? Posso ler? Diz a palavra do Senhor o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu queria fazer mais uma oração rápida aqui, para a gente iniciar. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu clamo a Ti, ó Deus, e peço, ó Deus, a Tua misericórdia, Senhor. Clamo, ó Deus, para que todo espírito, ó Deus, de engano, todo espírito, ó Pai, de dispersão, ó Pai, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, e que a Tua palavra, ó Deus, o Teu Espírito prevaleça nessa noite sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Então é o seguinte, no culto, quando nós cultuamos ao Senhor, existem basicamente 5 elementos que são essenciais aos cultos que nós prestamos ao Senhor. 5 elementos. Nós temos as Escrituras, que é a palavra de Deus. Nós temos o ofertório. Nós temos os cânticos, quando nós louvamos ao Senhor. Nós temos os sacramentos, que aí inclui ceia, batismo. E nós temos também a oração. São 5 elementos essenciais de culto, quando nós cultuamos ao nosso Deus. Não podem faltar esses 5 elementos num culto ao Senhor. E a oração é uma delas, fundamental, algo básico, algo que é essencial para cultuarmos ao Senhor. E a Bíblia, ela nos ensina que a oração, ela faz parte, tanto de um culto particular nosso, quando nós estamos em casa, e ela também faz parte do culto público. Quando cada um de nós nos reunimos como corpo na igreja para adorarmos, para cultuarmos e orarmos ao Senhor. E as orações da igreja, irmãos, elas devem ser uma constante hoje. Como sempre foi no passado, na época dos pais da fé, na época dos apóstolos, onde a oração era algo constante. E nós devemos resgatar isso. Nós devemos trazer isso de volta. Algo que foi completamente perdido e tem sido perdido cada vez que passa no nosso meio. E não podemos fazer isso. Não podemos negligenciar isso. Temos que resgatar essa prática bendita, piedosa, essa disciplina bíblica que é a oração. Mas como é que as orações elas devem ser feitas? Né? Nós temos um modelo, lógico, que foi ensinado aqui, que é Mateus capítulo 5,
Mas como é que elas devem ser feitas por nós na prática? Elas podem ser feitas de qualquer forma. De que forma? Elas podem ser feitas em silêncio? Sim. Elas podem ser feitas de forma audível? Sim. Você pode falar de uma forma mais alta? Sim. Você pode orar sentado? Sim. Você pode orar de pé, de joelhos? Sim. Desde que a oração ela seja feita com fé. E desde que a oração ela seja feita com total reverência ao nosso Deus. Então, irmãos, a oração ela é indispensável à igreja. Porque orar é cumprir uma ordem do Senhor para todos nós. Amém? Orar é cumprir um mandamento de Deus para nós, seja individualmente ou seja como igreja. E se nós negligenciamos a prática da oração, nós pecamos por desobedecer esse mandamento do Senhor, que é de orar. Orai sem cessar é uma ordem. É uma determinação bíblica para todos nós. E se nós a descumprimos, nós pecamos. E se nós pecamos contra o Senhor. Certo, irmãos? Então, aqui eu vou me ater principalmente à necessidade das orações da igreja. Ou a principal, na verdade, necessidade da oração da igreja. E não é qualquer oração que a gente tem que fazer, não é qualquer oração que a gente deve fazer. A nossa oração deve ser uma oração substancial. E quando eu digo uma oração substancial, é uma oração, irmãos, intensa. Se nós queremos uma igreja local que ora, se nós queremos uma igreja local que se levanta em oração para fazermos diferença onde nós estivermos, para fazermos diferença naquilo que Deus tem nos chamado, que eu creio que é isso que todos nós queremos, amém? É isso que nós queremos, que eu creio. Então, meus irmãos, nós precisamos orar. Fazer as nossas orações em público, orações substanciais no culto público, no culto comunitário, nesse culto como corpo, nesse culto onde nós nos reunimos como igreja. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Acompanhe comigo, diz o seguinte, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui, lógico, o apóstolo Paulo estava escrevendo para aquela época, na cultura daquela época, ele escreveu para que os varões orem. Mas isso aqui hoje em dia serve para todos nós, homens e mulheres. Que todos nós oremos em todo lugar, levantando as nossas mãos santas, sem ira e sem animosidade. E o que eu acho interessante aqui nesse versículo, essa palavra sem animosidade. Se a gente for pegar essa palavra sem animosidade aqui, ela significa com determinação. É uma oração com determinação. É uma oração sem má vontade. Porque quando nós nos reunimos aqui, nos reunimos como uma assembleia visível. É o povo de Deus reunido. Amém, irmãos? É o povo santo de Deus reunido. É a igreja reunida. É o corpo de Cristo, é o povo de Deus juntos em oração para que o mundo inteiro veja. Como na oração sacerdotal de Jesus, quando ele diz que ora ao Pai para que nós sejamos um, como ele era um com o Pai, para que o mundo creia que Deus tinha enviado Cristo. Nós temos que ser um e orarmos dessa forma. Então, se Deus, irmãos, como eu disse segunda-feira passada, fala conosco através da oração, fala conosco através da palavra, fala conosco através de visões, fala conosco através de sonhos, fala conosco através de profecias. E nós falamos com Deus através da oração. É o instrumento poderoso que Deus deixou para nós, para que nós nos comunicássemos com o Pai. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse, nessa noite vamos falar sobre a necessidade da oração pública. Então, qual que é a necessidade da oração pública? Qual que é a necessidade de reunirmos como igreja para orarmos? Qual a necessidade? Pasmem, irmãos. Eu vou dizer que a principal necessidade, existem várias, mas a principal necessidade da oração pública, pasmem, é para que nós sejamos considerados
casa de Deus. Se não oramos, não somos considerados casa de Deus. Nós só somos casa de Deus se tivermos uma prática de oração. Isso é perigoso, isso é tenso. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus 21, versículo 13. Mateus 21, versículo 13, diz o seguinte: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus diz aqui explicitamente que a casa dele estava sendo qualquer coisa. Covil de salteadores. Um lugar de passatempo. Um lugar de comércio. Um lugar de entretenimento. Menos a casa dele. Porque não havia oração. A oração tem a ver com Deus, irmãos. A nossa vida de oração tem a ver com Deus e tudo que está relacionado a Deus está imbuído na oração e, consequentemente, tem uma relação especial conosco, que somos a casa de Deus. E se a oração, irmãos, é um elemento do culto, quando ela passa a ser estranha no nosso meio, acontece o que aconteceu nesse versículo que nós lemos, onde Jesus ele vem com a sua ira. E como diz no versículo 12, antes, Mateus 21, 12, que diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, porque ali não era mais uma casa de oração. E não era mais uma casa de oração porque não havia oração. O lugar deixa de ser casa de Deus quando não há prática de oração. Isso deve servir de alerta para todos nós. Para não negligenciarmos essa prática. Para não negligenciarmos, seja individualmente ou seja coletivamente, como corpo, a prática da oração. Então fica fácil de perceber que a reunião de oração, ela é um indicador do estado de espiritualidade da igreja. Quanto mais a igreja ora, mais sua espiritualidade ela é elevada. E quanto menos a igreja ora, mais a sua espiritualidade ela entra em declínio. Se a reunião de oração ela for negligenciada, seja individualmente ou seja como corpo, se nós como igreja não manifestarmos um espírito de oração, irmãos, isso aqui é um sinal, irmãos, e é certeza que ali a espiritualidade da igreja está em declínio. Que o Senhor abra os nossos olhos para isso, para essa verdade. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos nos atentar para isso. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos perceber e enxergar essa necessidade bendita de orarmos, de estarmos em oração. Então, irmão, se o quarto trancado é um lugar sagrado para a oração individual, a casa de Deus também é um lugar santo e sagrado para a oração pública. Para a oração nossa como igreja. Para a oração nossa como corpo. Então, se o quarto trancado está para a oração pessoal, a casa do Senhor está para a oração comunitária. Para a oração unida. Para a oração como corpo. Amém, irmãos? Agora, por que a oração ela é tão necessária? Porque a oração, ela traz vida e traz poder à igreja. O Bruno falou aqui domingo sobre o óleo na engrenagem. Qualquer engrenagem precisa de óleo e de ser lubrificada para que ela funcione perfeitamente.
Quando na engrenagem falta óleo, aquela engrenagem não funciona perfeitamente e corre o risco de ser quebrada e de se deteriorar. Nós, como igreja, também precisamos desse óleo. Precisamos dessa vida que nos é derramada quando nós temos uma vida de oração. E esse óleo sobre nós, essa vida sobre nós, é que vai fazer com que nós, como uma engrenagem no corpo, funcione perfeitamente. E venhamos a cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Venhamos cumprir perfeitamente os propósitos de Deus. Venhamos cumprir perfeitamente os planos de Deus para nós e através de nós como igreja. Então, quando oramos, nós temos vida. E quando oramos também nós temos poder. Por quê? Em Atos fala que o Pentecostes aconteceu porque o povo de Deus estava reunido em oração. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus derramou o seu poder sobre aquele povo, porque estavam reunidos em oração. Um só corpo, um só Espírito, uma só fé. É a unidade que precisamos, irmãos, urgentemente. É a unidade que precisamos. E a oração tem esse poder de trazer unidade para a igreja. A oração tem o poder de fazer com que eu e o pastor Renato sejamos um, eu e o Bruno sejamos um, a Ivone e a Leidiane sejam um, o Christian e o Antonelli sejam um, todos nós sejamos um. A oração tem esse poder de trazer vida. A oração tem esse poder de derramarmos o poder, de sermos cheios do poder de Deus sobre nós. Então a nossa vida, irmãos, ela depende da oração. E a presença de Deus, ela é mantida e é assegurada pela oração. Sem a oração não há vida. Sem oração não há poder. Sem oração, irmãos, esse edifício aqui, esse lugar não passa de um monte de tijolos e não serve para nada. Absolutamente nada. Uma igreja sem oração não passa de um monte de gente mortas. Sem oração, meus irmãos, nós não passamos de algo inanimado. Quando a oração, irmãos, ela é colocada de lado, Deus, ele é banido. Isso é sério. Quando nós colocamos a oração de lado, quando nós colocamos a oração em segundo plano, quando nós não damos a devida atenção para a oração, é o mesmo que dizer que, quando nós dizemos ao Senhor, Senhor, fica um pouquinho de lado. Senhor, espera só um pouquinho que eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. É isso que nós dizemos indiretamente quando nós não damos atenção à oração. Nós precisamos da oração, irmãos. E quando a oração se torna pouco familiar, Deus também se torna um estranho aqui em nosso meio. A oração ela é necessária, mas quando temos um espírito de oração em nós, Deus passa a habitar em nós, irmãos, e nos encher. Quando a igreja tem esse espírito de oração, Deus passa a habitar dentro da igreja. O Senhor se faz presente poderosamente dentro da igreja, irmãos. E aqui não continua mais sendo um lugar estranho a Deus, mas passa a ser a casa de Deus. Amém, irmãos? Porque o Senhor mesmo disse que a minha casa será chamada casa de oração. O que eu vim para falar nessa noite foi só isso. É curto, mas que venha penetrar no seu coração. Eu clamo ao Senhor para que o Espírito Santo venha pegar essa semente e fundar no seu coração. Para que o seu coração venha receber essa terra, essa semente. Para que o seu coração venha ser essa terra fértil. E que essa semente ela venha germinar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Para que você, irmão e irmã, sejam despertados para a oração. Para que você, meu irmão, minha irmã, seja acordado, chacoalhado pelo Espírito Santo,
para que você possa perceber o tamanho da necessidade que nós temos de orarmos, de termos uma vida de oração. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Segunda-feira passada eu terminei pedindo aos irmãos para que orasse pela necessidade da igreja. Não ore por você. Ore pela necessidade da igreja. Mas qual que é a necessidade da igreja? Ore ao Senhor e pergunte a Ele, qual que é a necessidade nossa como corpo? Que Ele vai te mostrar. Nesse momento eu queria que você tirasse alguns minutos, antes de encerrarmos, para orarmos ao Senhor e clamarmos a Ele, qual que é a necessidade nossa como corpo? Qual a necessidade que nós temos hoje como corpo? Para que o Senhor possa nos suprir, irmãos, com a graça dEle sobre nós, graça bendita que sustenta, graça bendita que fortalece, graça bendita que traz unidade, para que o mundo creia que Deus enviou Cristo para salvar o seu povo. Então ore nesse momento. Senhor Deus e Pai, com os nossos corações, ó Deus, diante do Senhor, Pai, nos prostramos ante a Ti. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas negligências quanto à oração. Perdoa-nos, ó Pai, quanto às nossas omissões, ó Deus, porque pecado não é só o ato ou a ação em si, mas quando omitimos aquilo que o Senhor nos ordena, também é pecado. Quando omitimos, ó Deus, uma determinação do Senhor, pecamos contra Ti. E o pecado contra Ti nos afasta de Ti, Pai. E eu venho clamar nessa noite, por nossa grande necessidade. Supra, Pai, a necessidade da igreja de Nova Vida de Goiânia, Senhor. Faz-nos um, Pai, como Tu és, ó Pai, um com o Pai. Como Tu és, Cristo, um com o Pai. Faz-nos um. Faz-nos um com o Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós e nos ajuda, Pai, para que possamos resgatar, ó Deus, essa prática bendita, piedosa, bíblica, ó Deus, a prática da oração. Oração essa, ó Deus, que nos ajuda a caminhar, oração essa, ó Deus, que nos ajuda, ó Pai, a nos manter de pé, ó Pai, diante das dificuldades, porque os tempos são maus. Tua palavra tem se cumprido, ó Deus, dia após dia, ó Pai, e estamos nos últimos dias. O amor de muitos se esfriaria. Haveria muitas apostasias. Mas glórias a Ti, ó Pai, pelo Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glórias a Ti, ó Pai, porque nós temos Cristo Jesus ao Teu lado intercedendo por nós, nos fortalecendo, nos guardando. Por isso eu clamo nessa noite, Pai, supra, ó Pai, as nossas necessidades como igreja. Supra nessa noite, ó Deus, as nossas necessidades como corpo do Senhor. E nos sustenta, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. É o meu clamor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença
presença santa vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse tema, né, ele é pertinente, né? A questão da oração. O Marcos Vinícius pregando segunda passada, essa segunda, e veio ao meu coração que sempre foi o maior tema que nós colocamos na igreja, a necessidade de orar, né? Sempre falamos aqui, já tem uns 5 anos, é quando nós iniciamos, começamos a ter orações por intercessão, mulheres orando, homens orando. Isso não pode parar, isso não pode, né? E tudo que o inimigo quer é que a igreja não ore. Começamos a falar de batalha espiritual. A batalha é essa, meu irmão. Quando a igreja não ora, nós podemos saber que quem está vencendo a batalha não são os cristãos, não é verdade? E muitas vezes a gente negligencia essa necessidade que nós temos. Nós precisamos viver o mundo espiritual. Nós achamos que muitas vezes o reino de Deus só está aqui na terra. Vamos viver o mundo espiritual, gente. Não há outro caminho, não há uma outra escolha. A palavra de Deus, ela nos mostra para vivermos uma vida espiritual, não uma vida terrena. Porque se vivermos só uma vida terrena, nós iremos nos afastar. Nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Agora, quando nós nos posicionamos a viver uma vida espiritual, colocarmos essa palavra de Deus na vida espiritual, as coisas acontecem. E a oração é uma delas. Porque a palavra de Deus diz o tempo todo que o povo de Deus vivia em oração. Desde Gênesis até Apocalipse. Fala de oração. Vamos viver essa verdade, meus irmãos. Vamos nos despertar para a honra e glória do nosso Senhor. Não para as nossas vidas, mas para que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida e na sua vida. Amém? Mais um aviso. Amanhã, curso das mulheres. Se vocês conhecem alguém que tem a necessidade de aprender a palavra de Deus, crescer, a igreja está proporcionando isso para vocês, mulheres. Pode convidar as pessoas que não fazem parte da nossa igreja. Não tem problema, nós temos espaço. O importante é recebermos o alimento. Fiquei muito feliz dos homens estarem nas quintas-feiras aqui. Fomos abençoadíssimos. Eu tenho certeza que nós iremos ser até o final do curso. Agora é a vez de vocês, mulheres. Amém? De serem alimentadas. Que Deus nos abençoe.
que nós possamos ter uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. E não se esqueçam de estarmos orando. Domingo pela manhã, tema, batalha espiritual. Não percam. Ontem foi uma maravilha. Ontem eu fui muito abençoado. E eu tenho certeza que domingo que vem nós iremos ser abençoados também. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as eternas consolações do teu Santo Espírito seja derramado sobre o teu povo hoje e sempre. Vão em paz. Deus os abençoe rica e abundantemente a sua vida. Adoraremos por tua presença aqui, que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado